Quem é Isabel Cristina Duarte na fila do pão? Então, Isabel Cristina é filha de pais maravilhosos que me criaram muito bem. Sou mãe e sou esposa e profissionalmente uma empresária caminhante. Você fala muito, a gente estava conversando em off, de uma beleza humanizada. Quando que você percebeu essa beleza humanizada? As pessoas têm dentro de si, carregam dentro de si uma essência muito valiosa, né? E a gente, como profissional, precisa enxergar essa beleza. Você tem que ter acesso a essa beleza. Hoje as pessoas estão muito superficiais e as coisas não podem ser assim. Então, os meus atendimentos, eu atendo a pessoa como um todo. Eu consigo vê-las no formato geral, não só o exterior. E como é que eu vejo uma pessoa no seu total? Trazendo ela para o seu convívio, fidelizando ela como seu cliente e atraindo, tirando dela toda a sua história, para você entender quem é essa pessoa no seu íntimo, quais são os seus sonhos, as suas dores, o que ela almeja, né, visualmente falando, né, esteticamente falando, e o que ela está pronta de fato para receber. Você fala disso tudo, isso está tudo relacionado com cabelo. Sim. O cabelo é a identidade da pessoa. Você fala que tem todo esse trato de conhecer a pessoa, saber quem ela é, para depois você tocar nesse cabelo, modificar esse cabelo, fazer a transição desse cabelo. Você, antes de encostar no cabelo, você toca na alma dessa pessoa. Toca na alma. Fala pra mim. A gente precisa tocar no ser humano. Você não precisa, a gente não pode só tocar no cabelo, nos cílios, nas unhas, porque por trás disso tudo tem uma pessoa maravilhosa ali que na maioria das vezes, muitas das vezes está sofrendo, está precisando de um acolhimento. Então você precisa entender aquela pessoa, a alma daquela pessoa, para você conseguir atender ela com o máximo de excelência, senão você não vai conseguir. Você passou por esse processo também de dor, de anulação, às vezes de não olhar no espelho e não se reconhecer, não, esse cabelo não é meu, ou então você trazer um cabelo para agradar as pessoas. Você passou por essas dores também? Sim, sim. Ainda mais trazendo a minha etnia, né, minha raça negra, que eu me orgulho muito, que a gente foi sufocado, foi contido durante muito tempo e que hoje, graças a Deus, nós ganhamos voz. A pessoa, a pessoa como eu, a gente passa por um cercado mesmo, você precisa se sair disso, você precisa encontrar o seu verdadeiro eu para viver em paz, porque senão você vai viver a vida e semelhança de outra pessoa. O cabelo do outro, o jeito do outro, o carro do outro, a casa do outro, exatamente. Tudo outro e eu. E você não se reconhece. Sim. E acontece que chega um ponto que mesmo que você viva dessa forma, vai chegar um ponto que você não vai se reconhecer e você precisa se encontrar. E é nesse momento que a ajuda profissional faz toda a diferença. Você se perdeu em algum tempo? Você se encontrou em algum momento? Totalmente. Você era uma pessoa que se via como negra, a questão do seu cabelo, você sempre teve a identidade negra muito bem desenvolvida em você, trabalhada em você, ou você se descobriu? Eu, por exemplo, me descobri negro, eu já tinha o quê? Ai, meu Deus, já tinha uns 25, 26 anos. Para mim, eu era branco. E você? Quando que você se descobriu com essa identidade? Eu me descobri negra muito cedo, porque a minha mãe era doméstica, ela trabalhava em casas de família, então já vinha essa cultura da gente ser menos, né? A gente não podia misturar com os filhos dos patrões, então eu sempre soube o meu lugar na fila do pão. Só que eu não aceitava essa desigualdade, eu não aceito essa desigualdade até hoje. As pessoas que querem caminhar ao meu lado, elas têm que caminhar ao meu lado, de igual para igual, não na minha frente nem atrás de mim, muito menos em cima. Né? Então, eu acho que as pessoas que estão passando por isso agora têm muita dificuldade de se aceitar por medo de bater de frente com outras pessoas, porque isso vai acontecer em algum determinado momento da sua vida, não tem como.
mas é necessário, é um mal necessário que se faz. E quando eu me descobri negra e a força que eu carregava, ninguém mais me segurou. Eu tentei muitas vezes mudar meu visual, isso é normal. Você quer se parecer com outra pessoa, tal, mas você não se identifica. Quando você assume o seu papel, a sua verdadeira identidade, aí pronto, você está feliz com o que você vê. E quando no seu salão uma pessoa vai e você tira aquela máscara que a sociedade colocou e você apresenta para ela quem ela realmente é e o olhinho brilha, ela fica literalmente feliz, como é que você se sente, você como profissional da beleza? É maravilhoso, gente, é muito gostoso, por isso que eu falo que eu tenho muito mais do que clientes, eu construí uma família junto ali, porque quem passa pela transição capilar, né, que é o que a gente está falando, normalmente fica um ano ou mais passando por isso, e com o acompanhamento profissional é muito mais fácil, porque dentro da sua casa vai ter uma pessoa, eu chamo de bola murcha, que vai te desanimar o tempo inteiro. Vai falar que não tá bonito, que tá feio, que para você alisar seu cabelo de novo, para você fazer isso ou aquilo. Então você precisa de uma pessoa que te estimule também para você se assumir. E quando a pessoa chega nesse ponto que ela realmente descobre quem que ela é, que ela vem te dar aquele abraço e te agradece pelo mínimo que a gente faz, que é enaltecer a beleza que estava guardada ali, é maravilhoso, é muito gratificante. Não há dinheiro que pague. A gente está falando de beleza negra, de algo que você domina muito bem. O que você faz com os pés nas costas, que as pessoas falam assim, meu Deus, Isabel, como é que você fez isso? E para você é algo tão fácil. O que você faz com os pés nas... Rony, eu sou especialista nisso. Olha, eu sou especialista em cabelos afros, né, em terapia capilar e transição capilar. Então, isso para mim é a maior facilidade. Eu corto um cabelo cacheado muito bem, né, eu trato esse cabelo durante a transição, pós-transição, com outros tipos de demanda, de patologias também, como a estria, e é o que eu gosto de fazer. Então, a gente, quando ama aquilo que faz, você sempre está buscando, sempre está crescendo. Então, eu faço com muita maestria, com muita facilidade. E agregado a você conhecer o seu cliente, a alma do seu cliente, facilita muito, porque você vai tratar ele de dentro para fora. Você é uma pessoa que atende hoje até filhos dos seus clientes. Como é que é 25 anos de história... E você já fez casamento, aniversário. Como é que é olhar para uma família e ver que você fez parte da construção daquela família, nos batizados, nos aniversários? Como é que é? Gente, é maravilhoso. Você começar a caminhada com uma pessoa e caminhar junto com a família dessa pessoa, você acompanhar uma gravidez, você acompanhar um pré-escolar, a primeira formatura. Eu já acompanhei formaturas de faculdade, eu tive o privilégio de ser convidada para estar presente. Então, não tem preço. Como eu acompanhei a vida delas durante todos esses anos, elas também acompanharam a minha vida. Eu posso falar para vocês de olhos fechados, é uma família que se formou, porque eu tenho clientes que estão comigo desde o meu início, e posso provar. Então, é uma coisa assim maravilhosa. Por isso que eu falo, fidelize o cliente, porque você vai ter um amigo para toda a vida. Sua mãe teve você, ela tinha... 39 para 40 anos. E seu pai tinha que idade? 30 anos. O que você aprende com esses dois que tiveram você? A sociedade vai falar que eles estavam velhos para ter você. O que você aprende sendo filha única? O que você aprende com esses dois guerreiros que criaram essa moça tão bem e que tem uma oratória tão boa e que tem um propósito de vida que é transformar a vida das pessoas utilizando a estética? Literalmente, eu poderia ter sido aquele ovo que a coruja botou no barranco, que ninguém podia tocar, porque senão ele quebrava. Mas eu quis sair da casca. Eu preferi assumir o meu papel no mundo como filha, como pessoa, como esposa, mãe, hoje que sou.
e correr atrás de tudo que fazia sentido para mim. Eu nunca quis me vitimizar, ser a filhinha da mamãe, né? Por ser mais velha, os pais têm um certo cuidado. Eu nunca quis, eu nunca aceitei o que na época foi uma rebeldia, mas que me fez muito bem, porque me trouxe uma independência psicológica Porque eles queriam que muito você grande. ficasse ali, debaixo da asa. Debaixo da E asa. você era independente. Toda a vida eu fui independente. Então, isso me ajudou muito, porque eu cresci como ser humano, eu cresci como profissional, eu cresci como pessoa no mundo, né? E hoje eu sinto que eu estou pronta para passar todo esse conhecimento que eu agreguei durante a minha vida inteira. E profissionalmente falando, eu tenho uma bagagem enorme que eu posso distribuir para quem estiver disposto a crescer. E quais são os planos futuros? Então, agora eu quero começar a mentorar na área da beleza, porque como eu disse, eu tenho uma bagagem significativa, né? Eu aprendi com os meus erros, meus acertos, com as minhas tristezas, as minhas alegrias, não foram poucas, mas foram todas superadas. Eu não tive nenhum desafio nesses anos todos que eu não superasse. No final, aliás, no início desse ano, por devidos muitos problemas pessoais que eu tive um burnout, eu precisei parar com os meus atendimentos, porque para a gente cuidar de almas, você precisa estar bem. Tá bem. E eu não estava. Então, eu pausei e eu falo que Deus é muito maravilhoso. Ele me pausou no momento certo, porque desde a pandemia eu já estava me programando para mudar de nicho. E eu não conseguia, porque a mudança de nicho também é muito difícil, Rony. Sim. Você transitar de uma área que você está habilitada há 25 anos para um modelo novo é muito difícil. O apego de você abrir mão não é fácil. E só agora, com essa pausa, eu entendi que o propósito que ele tem para mim vai muito além dos atendimentos presenciais. Eu posso abranger muito mais pessoas com o conhecimento que eu tenho no digital, né? Que eu consigo chegar em inúmeros lugares e passar para as pessoas toda a experiência, não só estratégica e técnica da profissão, mas dos bastidores. Sim. Gestão financeira, liderança, posicionamento, fidelização de clientes, dentre tantas outras coisas que a gente precisa para manter uma empresa de pé. Gente, essa mulher tem 25 anos de carreira, é um caso de sucesso aqui na cidade de Pará de Minas. Eu quis muito dividir com vocês essa história. Sucesso para você cada vez mais. Obrigada. E vocês podem ter certeza, eu com cabelo novo, gente, eu estou em boas mãos, né? E muitíssimo obrigado. Eu que agradeço. E preciso falar uma coisa que ele não falou, mas eu vou falar. Para que isso tudo aconteça, a gente precisa se preparar. As coisas não acontecem magicamente, não. A gente tem que buscar bons profissionais, bons cursos, boas referências. Eu posso falar de boca cheia, que nós estamos diante de um dos maiores educadores de Pará de Minas na área de oratório, se não for o maior, que eu acho que não tem ninguém como ele. Muito obrigado. Então, falar não é simplesmente soltar palavras ao vento, é saber se posicionar, é saber passar todo o conteúdo, e não é fácil, não é simples, mas é totalmente possível com as técnicas que ele ensina. E como ele, há outros inúmeros profissionais, até aqui mesmo em Pará de Minas. Se informem, busquem, corram atrás, porque isso é o início. Sim. A gente tem muito ainda para poder caminhar. É uma pessoa que vocês podem se inspirar. Ela está mudando de nicho e ela está se preparando para isso.